Olá, meu nome é Renata. Eu vou apresentar o meu trabalho titulado Como a qualidade espacial no entorno de praças, o caso da Praça São Bento em Marília, São Paulo. Meu eixo temático é acessibilidade e mobilidade urbana. A praça é um elemento muito importante para o desenho urbano das cidades. Ela melhora a qualidade de vida das pessoas, gerando momentos de convívio, de encontro e de lazer. Entretanto, os hábitos da população estão em constante modificação. E a praça ela já não está mais atendendo essas necessidades. As pessoas elas estão buscando por espaço onde elas se sintam atraídas, se sintam pertencentes e principalmente seguras. Então, entender quais os aspectos que atraem ou que coíbem as pessoas a permanecerem no local é de suma importância para entender o que está acontecendo, principalmente com as praças centrais, onde antigamente eram locais de encontro, de convívio e de lazer. Então, meu objetivo é entender essa qualidade espacial da praça central através dos elementos físicos e espaciais, tanto do interior como do entorno imediato. Meu objeto de estudo ele partiu por ser uma praça de uma região central, de uma cidade de médio porte, onde a gente tivesse o uso do solo diversificado no entorno e que fosse delimitado por principais vias de acesso. E aí a gente chegou à Praça São Bento, na cidade de Marília. A Praça São Bento ela já foi unida, entretanto hoje ela é seccionada em duas partes, onde a primeira a gente tem a Igreja São Bento e a segunda a gente tem a fonte, que hoje se encontra desativada e cercada. As principais vias de acesso dela é a Nelson Spilme e a Pedro de Toledo, que percorrem o bairro Centro, e o uso do solo no entorno dela é bem diversificado. A gente tem instituições acadêmicas, religiosas, comércio, serviço e residências, então é um uso do solo muito misto. A metodologia ela é composta por 3 etapas. A primeira etapa é mensurar essa qualidade espacial, tanto da praça como do entorno, através de indicadores. A segunda é o mapa comportamental, a fim de entender quais os fluxos e quais os usos dentro da praça. E, por fim, o resultado dessas 2 etapas anteriores. A análise espacial da praça e do entorno ela é dividida por 2 etapas. A primeira são a definição dos temas e dos indicadores e a respectiva forma de avaliação. Partindo dos 2 domínios de estudo, que é a praça e o entorno, foi definidos 3 temas, segurança, conforto e atratividade. E cada tema foi definido os indicadores de análise. Então, a praça, para o tema segurança, teve 6 indicadores, 3 indicadores para o tema conforto, 1 indicador para o tema atratividade. Já o entorno, a gente teve 16 indicadores para o tema segurança, 3 indicadores para o tema conforto e 9 indicadores para o tema atratividade, resultando em 38 indicadores finais. Cada indicador recebe uma definição e uma forma de análise. Essa forma de análise é dividida na pontuação. Então, a gente teve uma pontuação que variou de 0 a 1 ponto, onde 1 é a maior pontuação e 0 é a pior pontuação. E o 0,5 é a metade da pontuação. A segunda etapa dessa fase da metodologia é o cálculo do índice da qualidade espacial. Esse cálculo é realizado através da somatória de todos os indicadores de cada tema. Por fim, é somado todos os temas de cada domínio e, ao final, é somado os 2 domínios. E aí a gente chega a um resultado final de índice de qualidade espacial. Essa nota precisa ser comparada com a tabela, onde a gente tem uma pontuação que varia a sua qualidade. De 38 a 28,5, a gente tem um índice de qualidade ótimo, onde às vezes não há necessidade de intervenção ou, quando há necessidade, essa ação pode ser a longo prazo. A pontuação de 28 a 18,5, a gente tem um índice de qualidade bom, onde a intervenção ela é desejável, mas a sua ação pode ser a médio prazo. E a pontuação de 18 a 8,5 é onde a gente tem um índice de qualidade ruim, a sua intervenção ela é prioritária e a ação é a curto prazo. A pontuação de 8 a 0, a gente tem um índice de qualidade péssimo, onde a intervenção ela é prioritária e sua ação precisa ser imediata. A outra fase da metodologia é o mapa comportamental. Ele também é composto por 2 etapas. Primeiro é entender essas atividades dos usuários no local e os principais fluxos. Essas 2 etapas elas podem ser feitas juntas. Então, partiu-se da observação centrada no lugar, onde o observador ele não tem nenhum tipo de contato com os usuários do espaço.
Primeiro foi feito um pré-teste de avaliação a fim de entender o local, os melhores fluxos, o melhor local para o observador se posicionar para observar os usuários. Por fim, foi analisado o horário e a frequência de marcação. Na Praça São Bento, esses horários e a marcação aconteciam em 2 dias distintos, um dia durante a semana e outro dia no final de semana. E, por fim, a estratificação dos elementos observados, a faixa etária e o comportamento dos usuários. Se as pessoas estão conversando, sentando, passando, falando no telefone, enfim, as atividades realizadas no local. O resultado da primeira fase, que é a qualidade espacial, resultou no domínio e tema praça alguns indicadores com nota positiva e outros com nota negativa. O tipo de piso no tema segurança, ele obteve uma nota 0. A praça, todo o seu interior é de pedra portuguesa. Isso não facilita a acessibilidade em alguns pontos. A condição física de manutenção do piso, como a gente pode observar na tabela, ela tem uma qualidade boa. Entretanto, em alguns espaços, por ser pedra portuguesa e se soltar com facilidade, com o certo tempo, isso dificulta a acessibilidade principalmente de pessoas que possuem dificuldade de locomoção. Vagas de estacionamento para idosos com sinalização vertical e horizontal também receberam pontuação 0. Isso acontece porque a praça ela tem cerca de 5 bolsões de estacionamento e nenhum deles possui vaga destinada para idosos. Já os indicadores que tiveram notas positivas foi espécies espinhosas. Em todo o entorno da praça, interior da praça, a gente não encontra espécies que possam prejudicar a permanência dos usuários no espaço. A iluminação para deslocamento noturno também foi caracterizada com uma nota positiva. Isso acontece porque a praça, durante a noite, ela tem uma boa iluminação. Apesar de ser uma iluminação amarelada, a gente não se sente inseguro em permanecer no local. No tema conforto, nenhum indicador recebeu nota positiva. Entretanto, o indicador presença e manutenção dos equipamentos urbanos, como lixo e bebedouros, recebeu nota negativa. Isso acontece porque não existe nenhum tipo de equipamento, como lixeira e bebedouro, em todo o interior da praça. Isso ocasiona também a atratividade como um fator negativo, que é a limpeza. Pela praça não possuir lixeiras em todo o seu interior, isso dificulta para que ela permaneça limpa por longos períodos. Algumas pessoas fazem refeição nesse espaço e a gente, em alguns horários, encontra pessoas dormindo e ficando na praça, principalmente em horário noturno. Então, quando você vai lá em final de semana, você acaba encontrando restos de comida ou lixo, copo, plástico espalhado por todo o local. No domínio entorno e no tema segurança, 2 indicadores receberam notas negativas. Isso acontece porque o tipo de piso ele também é pedra portuguesa. Entretanto, a sua condição física de manutenção do piso em todo o entorno é bem ruim. Em vários espaços das calçadas a gente encontra buracos grandes que dificultam muito a passagem de pessoas. Às vezes as pessoas precisam se locomover ou para a rua ou para dentro da praça para passar e cruzar e chegar até o seu local de destino. Entretanto, outro indicador que recebeu nota positiva foi a iluminação para deslocamento noturno. O entorno da praça ele também possui uma iluminação boa, facilitando as pessoas a permanecerem no local durante a noite. No tema conforto, nenhum indicador recebeu nota negativa. E os 3 indicadores receberam notas positivas, que é a largura, obstrução e obstrução permanente. As calçadas elas possuem uma largura boa, cerca de 1,80 m a 2 metros, e a gente não encontra nenhum tipo de obstrução, tanto temporária como permanente. Isso facilita as pessoas a percorrerem o entorno da praça. No tema atratividade, também nenhum indicador recebeu nota negativa, e os 2 indicadores que receberam notas positivas foram os usos das edificações. A gente tem um uso de edificação mista, como já havia dito, então isso favorece o cruzamento de pessoas e pessoas de diferentes tipos permanecendo no local, e o estado de conservação das edificações. A praça ela é central, então a gente tem um entorno de edificações bem antigo. Entretanto, todas as edificações elas estão em ótima conservação e a gente não encontra nenhum tipo de edificação
vazia ou degradada. A praça chegou a um índice de qualidade espacial de 21 pontos. Se a gente for comparar com a tabela, a sua pontuação está entre 28 a 18,5, o que significa que ela tem um índice de qualidade bom, com uma intervenção desejada, mas a solução pode ser a médio prazo. Os pontos de maiores observações para a intervenção é principalmente a atratividade da praça e a segurança do entorno. E a melhor pontuação seria o conforto do entorno, né, as calçadas largas e com a ausência de obstruções tanto temporária como permanente, e a atratividade do entorno, que seria o uso do solo misto. Alguns fatores observados que a gente pode pontuar e que não foram pontuados negativamente seria a ausência de sombreamento natural. A praça ela tem alguns pontos sombreamento natural, entretanto, nos pontos onde as pessoas acabam sentando e permanecendo, a gente não vê um sombreamento natural permanente, né? Todo o entorno ele é feito de árvores de grande porte, mas são palmeiras, e elas não geram sombreamento. Os resultados do mapa comportamental, a gente teve um alto fluxo de pedestres, principalmente em alguns pontos, os pontos que vão para a área central da cidade, que seria a rua comercial e o terminal urbano. O local ele é cercado de estacionamentos, isso dificulta muito as pessoas permanecerem e fazerem algum tipo de atividade. A pavimentação de alguns pontos, como já havia dito, ela está bem deteriorada, então a gente pode observar que algumas pessoas elas não passam pela calçada e acabam ou indo para outra calçada ou passando pela rua. O fluxo é bem intenso de pedestres, principalmente durante a semana, que é onde as escolas técnicas do entorno elas ficam abertas. Normalmente seu horário de funcionamento é das 7 às 10 da noite. E nos finais de semana, algumas escolas elas estão abertas, entretanto, sua grade horária diminui, elas ficam até às 5 da tarde e a sua grade de aulas também. Então, são poucos cursos que permanecem durante sábado. Na observação de comportamento das pessoas, a maior atividade encontrada é de passagem. A gente vê poucas pessoas permanecendo no local para realizar algum tipo de atividade de longo período. O tempo de permanência gira em torno de 20 minutos, 30 minutos. As pessoas que permanecem no local por mais tempo, elas às vezes estão esperando o ônibus ou em momentos de lanche das escolas ou de algum serviço do entorno. A ausência das pessoas permanecerem também por longos períodos pode acontecer sim pela falta de banheiros, pela falta de bebedouros e principalmente pela falta de encosto do banco e sombreamento natural. De conclusão do trabalho, a gente pode entender que a auditoria técnica ela contribuiu para entender quais são os elementos que contribuem positivamente e negativamente para a permanência e fluxos de pessoas, e o mapa comportamental fez a gente entender as principais atividades realizadas no local e como os usuários se comportam. A gente chegou à conclusão que a Praça São Bento ela possui sim um alto fluxo de pessoas, principalmente durante a semana, e o que acarreta mais ainda a falta de uso dentro do espaço é a falta de acessibilidade, o baixo sombreamento natural, com espécies de vegetação que faça sombras e de grande porte, lixo acumulado principalmente em alguns pontos de permanência e a ausência de banheiros, bebedouros e lixeiras e principalmente encostos no bancos, o que incomoda muito o conforto das pessoas a permanecerem no local. Obrigada pela atenção, meu e-mail segue na tela e agradeço.